Olá pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou tratar um pouquinho sobre a compatibilidade. Tem alguns dias só que eu estou usando, o Mac, mas eu já fiz diversos testes, já dei uma pesquisada boa aqui e dar uma atualizada aqui para vocês de como que está a situação. Bom, para quem não está muito por dentro desse mundo Apple, ou pelo menos desse universo agora que a Apple criou com seu novo processador, basicamente algumas aplicações não são mais compatíveis, porque é uma arquitetura diferente da arquitetura com que os apps rodam normalmente. É uma arquitetura mais próxima do mobile mesmo. Então muitos aplicativos de celular, do iPhone, iPad já se tornam praticamente nativos, depende do desenvolvedor basicamente aceitar ou não. Tem uma mudança ou outra para fazer, algumas correções em alguns casos, mas na maioria é só você falar, quero disponibilizar meu app para macOS, e ele disponibiliza porque se torna compatível. Porém, a gente tem o lado oposto, Os apps que eram compatíveis começaram a dar problema, ou são totalmente compatíveis, ou precisavam ser adaptados. Como isso vem desde o M1, já tem um tempinho aí, muitos aplicativos foram corrigidos. E desde que a Apple lançou o M1 ela já fez o lançamento também do Rosetta, que é essa ferramenta deles, da própria Apple, que faz com que tenha essa compatibilidade dos aplicativos que foram feitos para processadores Intel com os novos processadores. Então ele já resolvia lá atrás muito dos casos, tá? Então aqui eu estou na página de suporte da Apple, eles explicam certinho, ó. Da primeira vez ele vai pedir para instalar, quando você for abrir um app que vai usar, no caso o Rosetta. Aqui embaixo ele explica um pouquinho e fala, você pode ir nas informações do aplicativo e forçar aqui. Tem essa caixinha aqui que você pode forçar a abertura usando ele. Então, se tiver algum problema com a sua aplicação, ela abre tudo, mas apresenta algumas instabilidades. Às vezes, marcar essa caixinha pode ajudar, como aconteceu comigo. Eu tive problemas aqui com... Tem alguns aplicativos, alguns eu não consegui instalar, outros eu instalei, mas tive alguma dificuldade, e alguns praticamente só funcionaram. Eu tenho um exemplo aqui que esse eu não tirei foto, mas eu tenho um exemplo do Teams, o Microsoft Teams. Ele ficou na tela branca, então ele não abria de jeito nenhum, instalou, ele aparecia, aliás, eu baixei ele abria a tela para configuração, e aí nessa tela de configuração ele já ficava em branco, então eu não conseguia colocar meu e-mail nem minha senha. Depois de um tempo, fechando, abrindo, tentando mexer alguma coisinha, eu não tinha marcado essa caixinha ainda, tinha esquecido desse recurso, ele funcionou. Só que quando eu loguei, ele começou a ficar muito bugado a interface. Não dava pra clicar em quase nada. Ficou tudo bem distorcido mesmo, sabe? Dá a impressão que tava com bug de placa gráfica. Você vai clicar no botão, o botão tá duplicado. Coisas bem estranhas mesmo, visualmente. Foi então que eu fechei, lembrei do recurso, habilitei ele. E agora o Teams está funcionando. Pra mim foi um caso de sucesso. Tá? Eu tenho esse print aqui que eu tirei na época, mas esse aqui é do aplicativo do Git. O aplicativo do Git foi branco e o do Microsoft Teams para mim também. Mas eu vou comentar um pouquinho mais do Git. Primeiro eu quero apresentar um site para vocês. Porque é o seguinte, você quer comprar um computador com M1, com M2, às vezes você tem alguma ferramenta específica que você precisa ter certeza que funciona. Se esse for o caso, fala nos comentários que eu testo aqui e falo para vocês como que tá. E 2, nós temos um site aqui também que fala. Ele não deve ter todas as aplicações, mas ele tem uma grande leva aqui das principais, tá? Que é esse site aqui, eu vou deixar o link na descrição. Is Apple Silicon Ready? Ou seja, você está preparado para o Apple Silicon? E aí ele cita aqui as ferramentas, falando, ó, ele é otimizado? No caso eu só estou falando M1, tá? Mas serve para M2. Então esse aqui ele está otimizado, ele funcionou com o Rosetta também, e a partir de qual versão que ele deu suporte. Então tem aqui, esse aqui ele já é quase otimizado aparentemente, tem algum alerta aqui, mas com o Rosetta não está funcionando e está em uma versão de teste. Mas ele tem aqui bonitinho, você pode procurar aqui na sua aplicação. Porém, esse site, ele de ontem para hoje ele começou a dar problema, não sei o que aconteceu com ele, essa versão aqui é uma versão de cache, então não sei se quando vocês tentarem acessar você vai estar no ar, se vai estar normalizado. Aqui para mim a busca não está funcionando. Mas quando eu usei antes esse site, eu usei um dia, no dia seguinte ele parou de funcionar. Não sei se eu tenho culpa, mas foi muita coincidência. Mas quando eu precisei ele me ajudou, ele indicou bem ali os aplicativos, eu vou mostrar uma foto daqui a pouco pra vocês. Mas uma coisa que eu queria mostrar, que eu acho que não vai estar aqui, ele não está aqui nessa primeira página. Mas eu
tinha citado, né, do Git. Esse Git Desktop aqui, o GitHub Desktop, ele não funciona. Porém, no site ele constava como, sim, ele foi adaptado, ele está compatível com o M1, né? Mas não é um... Como eu falei, o Teams também aconteceu isso comigo. O Teams também fala que tá. E o próprio Teams no Twitter, se não me engano, deles tem lá um aviso, falando, vai ser publicada a atualização e tal, para atender o M1. E para mim deu problema. Igualmente o GitHub Desktop, ele fala que tá ok, lá na versão quando você vai baixar, ele pergunta se é Intel ou se é Apple Silicon, ou seja, dá a entender que eles fizeram realmente uma versão para Apple Silicon. Só que ainda assim para mim ele deu esse problema. Porém, diferente do Teams, ele deu esse problema, fechei, desliguei, tentei outro dia, não foi, depois do nada ele abriu, e desde a primeira vez que ele começou a abrir, ele não deu mais problema. Então esse aqui é um caso que pra mim foi atípico. Foi o único aplicativo que deu isso, de ficar branco e depois começar a funcionar. Eu tentei reinstalar algumas vezes, tá? Removi tudo, limpei tudo, tentei instalar de novo. E quando eu já tava para desistir, sinceramente, ele abriu, começou a funcionar. Então foi um caso atípico. Mas o Teams realmente eu tive que habilitar aquela caixinha. Eu tive que habilitar isso aqui nas propriedades dele. Mas aí funcionou também e tá funcionando até agora sem problema nenhum. Então, aqui dos aplicativos, né, a maioria dessa página aqui é da Apple. Eu não cheguei a instalar muito, alguns estão em máquina virtual também, mas eu vou passar nos próximos vídeos também mais detalhes de aplicações que eu estou testando. Mas aqui, esses aplicativos aqui, tirando o GitHub que deu problema, o resto foi tudo tranquilo, tá? O Photoshop, Unity, Parallels, Android Studio. O Android Studio até tive alguns probleminhas, mas eu vou fazer um vídeo próprio para ele depois. Mas a maioria dos aplicativos aqui simplesmente funcionou, foi bem tranquilo, tá? Esse Nox aqui também é um que vai estar no próximo vídeo, que eu vou explicar um pouco melhor. Beleza, então eu tive problema com o GitHub. E aqui é um problema que eu tive com o emulador do Android, né? Eu queria rodar alguns jogos aqui, algumas aplicações, e eu sempre usei o BlueStacks. Porém, né, ele não dá suporte, até aparece aqui na mensagem, né, que ele não dá suporte para o processador Apple Silicon, e ele consta realmente no site lá. Esse aqui foi um print que eu tirei no dia, quando estava funcionando normal, né, aquele site que fala se está atualizado ou não, e aqui ele constava como ainda não está atualizado, e realmente não funcionava, tá? E aí ele apresenta esse erro para mim, e é um problema porque eu queria não só rodar as aplicações, aplicações mesmo, eu queria rodar alguns jogos. E o BlueStacks me atendia bem e ele não funciona no Apple Silicon. Porém, nesse momento aqui eu acho que ainda não foi publicado, mas eu vou publicar até sexta, um vídeo tratando certinho da emulação de Android. Então peço que você se inscreva aí se quiser mais informações. Vai ser o próximo vídeo. E caso você não tenha visto meu primeiro vídeo de unboxing, é um vídeo simples, mas eu detalho um pouco do MacBook que eu vou estar testando aqui. Então você pode dar uma olhada no meu último vídeo, tá? Então beleza, eu vou agradecer aí todo mundo e qualquer coisa deixa um comentário. Valeu!